Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao módulo Feedback de Operações. Esse foi um módulo que eu decidi criar de última hora. Falei, poxa, eu acho que um módulo onde eu consiga mostrar na prática para a pessoa uma operação que eu peguei e explicar a construção dessa operação, pode ser que isso ajude muito a galera da mentoria. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora de uma operação que eu acabei de pegar de P5C3 na compra no Euro GBP. Vou deixar o gráfico rolar e conforme as informações forem passando, eu vou pausando o vídeo te explicando aqui no quadro detalhadamente a construção da operação. Antes de dar start, eu preciso que você entenda o seguinte. A proposta do P5C3, a proposta dessa mentoria, é deixar você pronto e pronta para operar por conta própria. E o P5C3 em si, ele se constrói e ele te prepara antes de você clicar. Então, você não tem que ficar bom na hora de clicar, você tem que ficar bom em antecipar o clique. Pegou a visão? Antecipar. Construir o raciocínio conforme a operação está sendo construída, para aí sim você ter uma tomada de decisão ali que ela seja estratégica e pontual. Vou dar start aqui e vamos lá. Bom, a operação então ela estava rolando e aqui eu já vou dar um pause, né? Ó. Beleza, esse aqui é o gráfico de M15. Veja comigo, no gráfico de M15 aqui, você pode observar que nós temos aqui uma resistência que ela foi feita no gráfico de linhas, certo? Vamos ver se eu passo para o gráfico de linhas aqui. Bom, eu não passo durante a aula não, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Dá só uma olhada. Exatamente aqui em cima existe um topo no gráfico de linhas, onde foi marcado ali a resistência e aqui eu estou em M15 e eu vou passar para M5, olha só. Observa comigo que nós tivemos aqui um toque, 2 toques, 3 toques, mas não se apega nesse lance dos toques, se apega nas médias móveis. Eu tinha um preço acima da média de 20 e também acima da média de 200. A média de 200 ela estava aqui embaixo, nos 3 tempos gráficos. Então, ou seja, vamos lá. M5, olha só. M5... ele é o gráfico âncora. Gabriel, o que seria o gráfico âncora, cara? O gráfico âncora é justamente o gráfico mãe, é o gráfico principal, tanto das análises quanto da operação. Nós iremos também operar em M5. Então ele é o gráfico âncora e também o gráfico de operação. Vou colocar OP aqui, ó. O gráfico de M15, ele é um gráfico onde nós teremos uma visão macroeconômica. Ou seja, nós teremos uma visão macro do gráfico. Vou colocar macro EC aqui, ó, uma visão macroeconômica. Porque é importante você entender o seguinte. As médias móveis, vou pintar aqui de azul, né? A gente vai trabalhar com uma média SMA 20, SMA 20 e também a SMA 200. O que isso quer dizer? Que o preço ele precisa estar tanto em M5 quanto em M15 e também o M1, ó, M1 é onde o P5C3 ele vai aparecer para a gente, só que agora como confluência, não mais como o gatilho de entrada, ó, como confluência. Então, ou seja, médias móveis, ela tem que estar ou acima ou abaixo dos 3 tempos gráficos aqui, ó. Os 3 tempos gráficos, eles precisam estar respeitando as médias móveis. Vou dar start aqui, ó. Aqui você pode ver em M5 que a gente estava acima da média de 20. Quando eu vou passar ali, ó, para M1, ó. Eu vou voltando um pouquinho aqui, ó. Ó, em M1. Não, que está em M15. Ó, M15, média de 200 é a média de lilás e a média laranja é a média de 20. Passando para M5, ó, a mesma coisa. Passando para M1, veja só, média de 200 e média de 20. Beleza, essa é uma confluência incrível. Os 3 tempos gráficos principais, eles estão a favor das médias móveis. Eles estão acima das médias móveis. Então, as melhores operações serão sempre de compra. Vão aparecer oportunidades de venda, mas elas são extremamente arriscadas, porque todo o viés do mercado ele está de alta. Beleza? Vamos lá, vamos dar start aqui.
Passando lá para Cotex agora, não, mantive ali. Vamos lá, M5, rompimento. Com volume. Veja só, isso aqui é muito importante. Volume. Eu vou até aproveitar e vou dar uma detalhada a mais no volume nessa aula, porque eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Volume é basicamente o combustível do mercado. Tudo opera sobre a lei de causa e efeito. Certo? Se eu jogo essa caneta para o ar, o efeito é ela ser puxada para a gravidade. Se eu der um soco nessa lousa, o efeito vai ser ela cair. Então tudo opera sobre lei de causa e efeito. O mercado também. E a causa está dentro do volume. O preço é apenas o efeito. Certo? Eu vou mudar a folha aqui para desenvolver esse raciocínio do volume para você nunca mais ter dúvidas sobre isso. Uma visão bem objetiva, bem direta ao ponto, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, volume, e nós temos preço. O volume aqui, ele é a causa. Ó, o volume é causa. Ele é causa. O preço, ele é o efeito. Ó, efeito. O que isso quer dizer? Que a causa é o combustível do mercado. É o combustível, ó. Vou colocar Kombi aqui. Combustível. O que isso quer dizer? É o que dá fôlego para o mercado. O volume é primeiro e o preço é segundo. Basicamente isso. Quando a gente observa preço sobre volume, e aqui eu trago até um parênteses para você, não dá para você entender somente volume, da mesma forma que não dá para você entender somente preço. Você precisa entender o que um está fazendo sobre o outro. E é essa pergunta que você tem que fazer. Quando você olha um volume e olha o preço, você tem que fazer a seguinte pergunta. Anota isso aí no seu caderno. O que o volume está fazendo no preço? Essa é a pergunta. O que o volume está fazendo no preço? E aqui você só pode ter duas possíveis respostas. Não existem outras, tá? Ou ele está validando, ou ele está apresentando uma divergência. Vamos lá, vamos desenvolver essa análise aqui. Ó, o que o volume está fazendo no preço? Ou ele está validando, ó, validando, ou ele está validando, ou ele está apresentando uma divergência. Divergência. O que isso significa? Vamos lá. O que seria um volume que valida? Um volume que valida é justamente o volume desse rompimento aqui, ó. Ou seja, eu tive uma vela muito grande, ó, uma vela muito grande e um volume muito grande. E o volume, quando você analisa ele na média dos volumes anteriores aqui. Então a gente vai analisar eles em uma média e eles sobre a vela que está acontecendo agora. Volumes anteriores aqui e o que está acontecendo agora. Nessa vela, que foi uma vela grande, eu tive um volume grande. Então show de bola, validou. O meu primeiro checklist ele já validou. Inclusive, ele rompeu a minha região de resistência, ó, com volume alto. O que isso me mostra? Teve muita causa aqui, ó, e o efeito ele foi correspondido, ele validou. Então, ou seja, o que é um volume que valida? Volume grande, ó, vou colocar aqui, ó, volume grande e vela grande. Vela grande. Ou pequeno também, né? Volume pequeno e vela pequena. Isso é uma validação. O que isso aqui significa? Continuação de tendência. Ó, continuação de tendência. Continuação de tendência. Diferente da divergência. O que a divergência me mostra? O mercado ele é manipulado, tá? Mas ele não é manipulado pela corretora, ele é manipulado pelos grandes players que movimentam milhões dentro do mercado. Eles sabem como que a galera do varejo opera, a grande maioria com base em emoção, inclusive. Tá rompendo, vou comprar porque, meu Deus, eu não posso ficar fora dessa operação, euforia. Ou, nossa, tá derretendo, eu vou perder tudo, nossa, eu vou perder tudo, deixa eu sair, tô com muito medo.
Medo e euforia são emoções que todo trader ele tem ali um pouco de cada um, né? Ou muito ou pouco de euforia e de medo. E o big player, ele sabe disso e ele usa disso para formar armadilhas no mercado. Você pode observar que de vez em quando o mercado ele apresenta um rompimento, você acredita que ele vai explodir e ele retorna, ele estopa todo mundo, depois ele vai e ele explode, porque ele sabe que todo mundo entrou ali, colocou o stopzinho lá dentro do Forex, ali embaixo tal, ele volta, pega o stop, depois ele vai lá e sobe. Por que eu estou te explicando isso? Porque justamente o volume é o que vai fazer você pular fora dessas armadilhas. O volume ele vai te mostrar a armadilha do big player e então você precisa ficar extremamente profissional nessa análise. Inclusive eu vou deixar mais uma vez aqui embaixo o PDF do e-book da Anna Colling, onde ela aborda o volume com todos os detalhes dele. Leitura incrível, super recomendo que você faça, certo? Então, ó, a divergência, ela basicamente vai ser o contrário disso aqui, ó. Eu vou ter um volume grande, ó. Eu vou ter um volume grande e eu vou ter uma vela pequena. Ou o contrário, né? Um volume pequeno para uma vela muito grande. Isso aqui apresenta uma divergência. Vamos imaginar um cenário? Imagina que aqui existe uma resistência, ó. Aqui existe uma resistência, o preço vem numa vela aqui, aí ele vem uma outra vela aqui, ele vem numa outra vela aqui, e aqui a gente tem o volume, né, ó. O volume veio empurrando, ó, um volume, aí um volume um pouco maior aqui, e aí um volume um pouquinho maior aqui, você fala, pô, beleza, tá validando, chegou aqui, a vela faz exatamente esse movimento aqui, ó. Ela nasce aqui, né, ela vem, sobe até aqui, você fala, pô, vai romper. Eu pintei de vermelho, né, mas na verdade ela é verde, ó, ela é verde. Então ela vai romper aqui, a vela nasceu aqui, ó. Fala, pô, vai bater lá, ela vai romper, e ela começa de fato a romper. Só que ela não está entrando no volume. Ela fica com o volume bem baixinho. E ela já rompeu. Ela tá durante a movimentação dela, ela já rompeu aqui. Mas ela ainda está com um volume muito pequeno. Do nada essa vela ela começa a entrar muito volume e ela começa a retrair. E ela vai e ela fecha exatamente assim, ó. Só que ela deixou um paviozão aqui. E no momento em que essa vela fez isso daqui, foi o momento em que entrou o volume. Ou seja, volume entrando na retração, possivelmente, se a próxima vela vir uma vela de venda aqui, rompendo esse fundo, fazendo exatamente esse movimento aqui, ó, rompendo esse fundo e entrando mais uma vez um volume muito grande, o mercado virou a intenção dele, agora ele começa a empreender uma baixa, justamente por causa desse cenário. Então, essa armadilha aqui, ó, o que eu tenho? Um volume muito grande para uma vela muito pequena. Eu tenho uma divergência. O que a divergência nos apresenta? Uma possível reversão de tendência. Pegou a visão? Volume grande, vela pequena, ou ao contrário, vela grande, volume pequeno, apresenta uma divergência, possível reversão de tendência. Fica atento. Show? Vamos lá. Então, volume causa preço efeito. Vamos dar o play de novo aqui, só para te mostrar. Rompeu, volume grande. E agora eu começo a observar essa próxima vela. Vamos passar mais uma folha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar essa, se eu consigo desenhar nessa ainda. Consigo, legal. Bora lá, ó. Vamos dar o play. Então, ó, veja lá, vamos assistir, ó. Pausa. Ambos os mercados, ambos os tempos gráficos aqui, né? Acima das médias móveis. Rompimento aqui da minha média móvel com volume, vela grande com volume, vela grande com volume, rompimento dessa região. Quando a minha vela de M5 ela fecha, essa aqui é uma resistência, tá? Exatamente essa resistência que eu vou desenhar ela aqui, ó. Desenhei, ó. Essa é a resistência, certo? Em M5, ó, em M5, eu vou observar que o mercado ele rompeu lá a região, ó. Mais de 50% rompido, foi o que aconteceu. Volume grande confluindo a minha operação, ó. Tive um baita de um volume aqui confluindo a minha operação. Maravilha. Segue o jogo. Quando essa vela fecha, nessa próxima vela, eu vou fazer a observação dela em M1 agora. Ó, vou colocar até aqui em cima, ó, em M1. Por que eu vou observar em M1? Porque eu preciso observar
se essa perna aqui, ó, ela vai vir pelo menos com um volume decrescente. E essa operação aconteceu algo bem interessante, porque nem sempre vai ser um cenário perfeito de um volume extremamente decrescente, lindo, maravilhoso. De vez em quando o mercado, você vai ficar em dúvida, e foi o que aconteceu nessa operação, mas ainda assim eu acreditei nela. Então vamos lá, ó. Veio um volume muito grande, deu uma mudada na moeda aqui, para ver se estava acontecendo alguma coisa, ó. EURO-GBP, volume grande, vela grande, ó, agora está em M5. Voltou lá para fazer o pullback, só que em M5, ó, o volume ainda é menor do que o volume anterior. Esse é o cenário, volume menor na segunda vela. Em M15, ó, M1. Vamos lá, assiste lá comigo, ó. Deu uma pequena rompida para baixo, em M15 ali na retração. Retraiu. Percebe que o mercado ele é cirúrgico, tá? Ele é extremamente cirúrgico. Você precisa ter uma análise que ela imagina que você é um médico, que você está operando o cérebro de uma pessoa. Tipo isso. O mercado ele é cirúrgico, então você precisa ficar extremamente atento aos detalhes. Por isso que eu mudei aqui de moedas para ver o que estava acontecendo ali, mas quando a operação está se formando, deixa de passar para outras moedas e se concentra somente naquela operação. Show? Deu uma pequena retraidinha no segundinho final dela ali, ó. Só que com um volume muito grande ainda. Só que ele não fechou abaixo da minha região, porque imagina que é o seguinte, ó. Se ele rompeu a minha região de M1 em M5, essa é uma vela de M5, e a próxima vela de M5 ela vem e ela fecha rompida aqui para baixo, ó, já não tem uma operação segura. Ela precisa fechar pelo menos um pouquinho acima aqui, ó. Mesmo que ela venha grande, ela tem que fechar acima aqui. Se ela fechar um pouquinho abaixo, eu desconsidero a operação, tá? Vamos lá, play. Ó, aqui já começou a se formar então, ó, o P5C3. Média de 200 aqui, média de 20 aqui, formando aqui um Harami. A gente está no minuto... Cadê? A gente está no último minuto? A gente está no minuto 52, na verdade. Vamos lá, vamos soltar o play. Ó, Haramizinho se formando aqui acima das médias móveis. Ó, vela de M5 já apresentou retração aqui, tá vendo? Ó, volume decrescente ainda, menor do que o volume anterior. Mas estava segurando. M15 querendo romper, tá vendo? Ó, a gente estava aqui no último minuto de M15. Ó, querendo romper, querendo retrair, na verdade. Retraiu, volume decrescente ainda, ó. Menor do que o volume anterior. O ideal é que ele não passe, tá? O ideal é que ele não passe. Vamos lá. Mais uma vez o mercado querendo puxar para baixo, ó. Querendo fechar abaixo da região de suporte. Tá vendo? E eu lá em M1, ó. Retraiu. Observa aqui, ó. Observa o comportamento desse volume aqui. Eu vou voltar um pouquinho, ó. Observa o comportamento do volume exatamente nesse momento aqui, ó. Ó, observa o volume, ó. Fica observando comigo, ó. Observa comigo o volume. Na hora que o mercado ele dá essa virada, na hora que ele... Ó, fica vendo. Agora, ó. 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 Olha lá. Entrando volume na compra. Na retração. Tá tentando puxar para baixo, mas não tá tendo força. Tá vendo? Ó, segurando, tá vendo? Querendo romper, mas segurando na compra. E aí você fica alternando ali, M5 e M1, M5 e M1, igual eu tô fazendo. Fui ali confirmar em EURUSD, o USDJPY. Ó. Vamos aguardar. Nesse momento eu confesso que eu pensei que... Falei, pô, essa operação ela não vai dar boa, ela vai romper. Né? Ela vai romper. E aí foi justamente o que eu te falei, que foi uma operação que eu fiquei com dúvida se eu clicava ou não. Mas por conta do rompimento aqui, desse rompimento eu estava acreditando nela. Média móvel ali, ó. Começou a apresentar retração. Aqui a gente está no último minuto da vela de M5, ó. Essa é a última vela de M1 da vela de M5. Passa lá para M5, olha lá a retração novamente, ó.
Acima das médias móveis, volume confirmando. Ó, M1. Já vou jogar lá, ó, 5 minutos para 9 horas, tá vendo? Olha só. Ó, retração, retração. Vou até pausar aqui na hora que for abrir a próxima vela, ó. Abriu. Vamos pausar aqui agora, vamos desenvolver esse raciocínio. Então, o que aconteceu aqui? Eu ainda assim tive um volume maior. Só que grande parte desse volume entrou quando o mercado estava retraindo para cima. Ele estava retraindo para cima. Entrava o volume e a vela retraía para cima. Aonde o volume está entrando é algo que você precisa prestar muita atenção. Tá? Muita atenção. Se o comportamento do volume, se ele evolui, se ele cresce à medida que a vela sobe ou à medida que a vela desce. Isso vai te dar um indício. Isso vai te dar um indício do cenário. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, então fechou lá. Fechou, ó. Pode ver que a vela de M1, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas a vela de M1 ela fechou exatamente rompida acima da nossa linha de suporte. Ainda assim, um pouquinho rompida, mas ainda assim rompida. De novo, essa foi uma operação que eu fiquei com bastante dúvida se eu clicava ou não. Por isso que eu não entrei logo na virada da vela. Eu esperei um pouquinho a mais. Observa comigo, ó. Aqui acabou de abrir uma nova vela de M5. Tá? Ó, pode ver aqui, ó. A gente está no minuto 50, eu acho. Enfim, essa já é a primeira vela da próxima vela de M5. O ideal era eu ter entrado nesse primeiro momento, mas por conta da forma que a vela fechou, eu quis esperar essa vela de M1 ela me mostrar qual seria ali o primeiro movimento dela, qual seria a primeira intenção dela. Vamos soltar o play, ó. Segurei ali pra cima, ó, não cliquei, tá vendo? Voltei lá pro meta, ó. Já observa comigo que aqui eu já tive um gap de alta. E os primeiros segundos da vela ela já te mostra qual que vai ser a intenção da operação ali. Lembrando, sempre a favor das médias móveis, tá? As médias elas são ali elas são o parâmetro principal da sua operação. Tá acima, só compra. Tá abaixo das duas, só venda. Ó, esperei, fui lá no meta, confirmei, ó. Fiquei esperando ela dar uma pequena movimentada, olhei lá em M5, ela quis jogar para baixo, retraiu, observa o volume. Ó, virou, eu já entrei e cliquei. Peguei um pouco atrasado essa taxa, mas eu escolhi correr esse risco para mim ter a primeira informação ali de qual movimento que essa vela ia fazer durante a operação. Bom, já que eu já cliquei, eu vou adiantar aqui a operação um pouquinho aqui mais para frente, ó. Tá, vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. A primeira vela ela deu uma voltada, falei, putz, tomei um fumo. Mas ó, começou a entrar volume na alta e ó, como que ela foi distanciando aí da nossa posição de entrada, acreditando na compra. E é esse o cenário que eu quero que você enxergue, ó. Esse aqui é o principal movimento. Se você olhar aí no checklist que você tem em mãos, num PDF, você tem exatamente esse desenho aqui, só que ele está numa venda, né? Ó. Rompeu, mais de 50% rompido, um topo de linha, volume decrescente, aqui veio crescente, ficou um pouco maior por conta do cenário, como você entendeu, só que ó, por ela não ter fechado abaixo da nossa região, confirmou a nossa operação aí, ó, ela foi embora, seguindo aí a direção dela, ó. Foi uma bela de uma operação, muito segura. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Finalizou a operação, olha só. Então, ou seja, eu poderia ter pego essa operação aqui nesse Harami aqui, ó. Antigamente, o P5C3 ele era o próprio gatilho de entrada, só que agora o P5C3 ele é uma confluência para a sua entrada em M5. Então a gente valida ele em M1, minutos depois ele apresenta aí as possibilidades e aí ele desenvolve aí na sua direção. Bom, espero que você tenha entendido o motivo dessa operação. Frequentemente eu estarei subindo novas aulas nesse módulo aqui, desenvolvendo as operações aqui com você. Eu vou deixar aqui embaixo o PDF da Ana Colling para você
baixar também. E também eu vou deixar aqui o checklist do operacional, caso você não tenha impresso. Super recomendo que você imprima, deixe na sua mesa até você fixar na sua mente. Fixou, se quiser pode jogar fora, serão 3 folhas de papéis aí. E eu te espero na próxima aula. E boas operações para você, tamo junto e vamos para cima.